Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Alex e na aula de hoje vamos ver operações com frações. A primeira operação que a gente vai ver de fração é a multiplicação de frações. Como que a gente faz assim? Como que a gente faz isso? A gente multiplica o numerador por numerador e o denominador por denominador, certo? Daí nesse caso a gente tem uma fração A sobre B e C sobre D. Nesse caso, como que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar. Nada mais é o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Ou seja, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Como temos essas duas frações, o de cima vezes o de cima vai ficar A vezes C e embaixo vai ficar B vezes D, certo? Mas agora vamos colocar em prática, vamos fazer um exemplo com alguns números, certo? Temos essa fração 3 sobre 4 e a outra 7 sobre 8. Tudo bem? Nessa fração, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o 3 pelo 7, que dá 21, certo? E a gente vai multiplicar o 4 pelo 8, que dá 32, certo? Vamos deixar nossa fração dessa maneira. Tudo bem, pessoal? Agora vamos fazer outro exemplo de outra fração multiplicando, né? De multiplicação de fração. A gente tem essa daqui, né? Que é uma fração 2 sobre 5, e a outra é 1 sobre 3, 1/3, né? A gente vai multiplicar o de cima pelo de cima, que é 2 vezes 1, e o de baixo pelo de baixo, que é 5 vezes 3, certo? 2 vezes 1 dá 2, e 5 vezes 3 dá 15. Agora, a gente vai ver outra operação com fração, que é a divisão de frações, né? A divisão de frações ela funciona da seguinte maneira, né? Tem vários jeitos de fazer, mas um dos jeitos que eu gosto, que eu acho mais fácil, que é multiplicar o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda fração. E o denominador da primeira fração pelo numerador da segunda fração. Ou seja, o que a gente vai fazer aí? A gente vai realizar uma multiplicação em x. A gente pega o primeiro aqui de cima, que é o nosso, né, numerador da primeira fração, vezes o denominador da segunda fração. Ou seja, aqui nesse caso a gente tem duas frações, né? Que é a fração A sobre B e a fração C sobre D, né? Elas estão dividindo. A gente pode fazer da seguinte maneira. O A a gente vai multiplicar pelo D, que vai ficar A vezes D. E o B a gente vai multiplicar por C, que vai ficar C vezes D. Certo? Agora vamos fazer um exemplo com o número, para ver se fica mais fácil. A gente tem uma fração aqui, 1/4, e é dividido pela outra fração que é 2/8. Como que a gente vai fazer essa fração? A gente vai pegar e vai multiplicar em x. O 1 vezes o 8, que vai dar quanto? 8, né? E o 4 vezes o 2, que também vai dar 8. Ou seja, essa fração aqui, né, vai dar 8 sobre 8, a gente consegue simplificar ela, que isso é igual a 1, certo? Todas as frações, pessoal, quando a gente conseguir simplificar, é bom a gente simplificar, porque fica melhor para a gente trabalhar depois. O segundo exemplo aqui é uma fração, né, 3 sobre 6 e 1 sobre 7. A gente vai multiplicar o 3 vezes o 7, que vai dar 21, e o 6 vezes o 1, que vai dar 6, certo? Então a gente vai fazer dessa maneira. Sim, para a gente resolver uma divisão de fração, nesse caso a gente vai usar sim a multiplicação. Tudo bem? Soma de frações, né? Aí às vezes é muito pesadelo para muitas pessoas. Mas como que a gente vai fazer? A gente vai fazer de um jeito mais fácil possível. Multiplicamos o denominador da primeira fração pelo denominador e numerador da segunda fração. E em seguida, multiplicamos o denominador da segunda fração pelo denominador e o numerador da primeira fração. Após essa etapa, os denominadores se tornarão iguais. Permitimos que somemos os numeradores. Ou seja, pessoal, vou falar de uma linguagem mais fácil para vocês entenderem. Para a gente fazer a soma de fração, né, os denominadores, ou seja, nossas bases, né, ali embaixo, nossos denominadores têm que estar igual, né? Repare que nós temos duas frações aí e elas não têm os mesmos denominadores, tudo bem? Então a gente tem que deixar eles iguais. Daí como que a gente faz? Um modo fácil da gente fazer é fazer as frações ficar frações equivalentes que a gente fala. Então a gente vai
eu multiplico, por exemplo, qual que é o meu denominador da segunda fração? Não é o D? Então eu vou multiplicar o D em cima e embaixo na primeira fração, ou seja, eu faço o D vezes o A e vezes o B. Daí da segunda fração, como que eu faço? Eu vou multiplicar pelo denominador da primeira fração. Daí, ó, repare, eu multiplico em cima e embaixo da fração. Daí a gente consegue ver que as bases ficam iguais. Fica igual. E com as bases iguais, a gente consegue somar, né, os numeradores. Vamos fazer um exemplo. Nesse caso, vou fazer um exemplo aqui com vocês, né? A gente tem uma fração que é 2/8 mais 3. A gente sabe que quando não tem nenhum número embaixo aqui, a gente sabe que é 1. Então a gente completa com 1 aqui embaixo. Como que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo, né, na primeira fração, pelo denominador da primeira. Qual que é o denominador da primeira? Perdão. Eu vou multiplicar em cima e embaixo a primeira fração pelo denominador da segunda fração. Qual que é o denominador da segunda fração? Não é 1? Então eu vou fazer vezes 1 embaixo e em cima aqui. Então fica 8, né? Vou copiar aqui de preto para ficar melhor para vocês observar. Então aqui eu copio, né, ela. Vou copiar as duas aqui. Embaixo e em cima da primeira fração, eu vou multiplicar pelo denominador da segunda, que é vezes 1. Então, vezes 1 embaixo, vezes 1 em cima. Daí, na segunda fração, eu vou multiplicar pelo denominador da primeira, ou seja, vezes 8 embaixo e vezes 8 em cima. Certo? Daí, 2 vezes 1, né, que é esse daqui, vai ficar 2. 8 vezes 1, 8. Mais, né, 3 vezes 8, 24. 1 vezes 8, 8. Repare que os denominadores estão iguais. Então a gente vai manter eles e somar os de cima. Tudo bem? Mantém o de baixo e soma o de cima. 2 mais 24, 26. Tudo bem, pessoal? Nesse caso aí, essa fração a gente consegue simplificar, né? A gente pode falar que isso é igual a 13 sobre 4. Tem 4 aqui embaixo. Tudo bem? Agora a gente vai fazer outro exemplo de outra fração. Tem uma fração que é 1/4 e 3/7, né? Mesma coisa que a gente fez em cima, a gente faz aqui agora nesse segundo exemplo. Vou copiar elas, tudo bem? E vou fazer de outra cor para vocês conseguirem identificar o que eu estou fazendo. Vou multiplicar nessa primeira fração pelo denominador da segunda. Então aqui fica vezes 7 embaixo e vezes 7 em cima. Tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Aqui eu faço vezes 4 embaixo e vezes 4 em cima, porque é o denominador da primeira fração. 1 vezes 7, 7, né? 4 vezes 7, vamos lá, 28. Mais 3 vezes 4, 12. 7 vezes 4, 28. Isso é igual, né? A gente consegue observar que os denominadores estão iguais, então a gente vai manter eles, que é 28, e somar os numeradores, que é 7 mais 12, dá 19, certo? Pronto, a gente resolveu aí a nossa operação, né, a soma de frações. Agora a gente vai fazer a subtração de frações. A subtração de frações é o mesmo, a gente vai seguir o mesmo método que a gente fez na soma de frações. A única coisa que vai mudar é que na hora que a gente soma lá os numeradores, a gente vai subtrair os numeradores. Então vamos lá, né? É a mesma coisa, vocês possam observar. Então eu vou, só que a última parte que vai mudar é que eles vão subtrair os numeradores, né? Eles vão subtrair. Então hoje eu vou pular direto para o exemplo, para a gente ganhar tempo. Então aqui a gente pode observar que temos uma fração 3/7 menos 1/5. Como que a gente vai fazer isso? Mesma coisa da outra. Vou copiar aqui para vocês as frações. Então fica, né? Tem a fração 3/7 menos 1/5. A gente vai multiplicar a primeira aí, né? Mesma coisa que a gente fez na outra, pelo o denominador da segunda fração, que é vezes 5. Vezes 5 em cima,
Perdão, vezes 5 embaixo, vezes 5 em cima. E aqui a gente vai, na segunda a gente multiplica pelo denominador da primeira. Vezes 7 embaixo, vezes 7 em cima. 3 vezes 5, 15. 7 vezes 5, 35. Agora é menos, né? Menos 1 vezes 7, 7. 5 vezes 7, 35. A gente vai manter os denominadores, que é 35, né? Tá? Consegue observar que os denominadores ficaram iguais. A gente mantém ele e subtrai os de cima. 15 menos 7 igual a 8. A gente vai fazer agora o segundo exemplo, que a gente vai fazer da mesma maneira. A gente vai copiar aqui, né, as nossas frações, que é 4 sobre 6 menos 3 sobre 5. Aqui a gente multiplica, né? A primeira a gente vai multiplicar por 5, né? Porque o nosso denominador da segunda é 5. Então, vezes 5 embaixo, vezes 5 em cima. E a segunda a gente vai multiplicar pelo denominador 6, né? Que é o denominador da primeira aí. Vezes 6 embaixo, vezes 6 em cima. 4 vezes 5, 20. 6 vezes 5, 30. Menos 3 vezes 6, 18. 5 vezes 6, 30. A gente mantém o nosso 30, né? E subtrai os de cima. 20 menos 18, 2. A gente consegue simplificar ela por 2, né? Então a gente faz que é 1 em cima e 15 embaixo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E fiquem atentos para novos vídeos aí no canal. Obrigado.